Falar da história dos batistas no Brasil é falar de fatos interessantes e inspirativos. E quando se fala da história batistas do Brasil, o primeiro nome que é lembrado é o nome dos Bagbys. Por isso é nosso prazer apresentar essa entrevista com Mrs. Helen Bagby Harrison, mais conhecida entre os brasileiros como Dona Helena. Nós contaremos com a participação do pastor Eduardo Steibel e eu, Gessé Campos. Dona Helena é filha dos pioneiros missionários batistas no Brasil, William e Anna Bagby. Ela nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, veio aos Estados Unidos para os estudos superiores, voltou ao Brasil como missionária. Ela tem escrito 2 livros, um, The Bagbys of Brazil, sobre a vida dos seus pais no Brasil, e outro, From MK to RM, que é a sua autobiografia. Nós convidamos Dona Helena para essa entrevista porque pensamos que será uma grande contribuição e uma inspiração para todos aqueles que a ouvirão no futuro. E eu acho que a melhor maneira de começarmos é pelo começo. Dona Helena, conte-nos um pouco sobre a origem dos seus pais aqui e a chamada deles para o Brasil. Pois não. Meus pais foram, como o irmão nos disse, em 1881. Minha mãe foi a real causa abaixo de Deus para a ida deles. Desde menina, quando ela se batizou, ela tinha intenção de ir ao campo missionário, depois de ouvir uma missionária da Índia falar. Ela dizia ter ciúme dos homens, porque os homens são privilegiados, podem contar o evangelho por atacado, falando a 1000 pessoas de uma vez e ganhar 100, talvez, numa reunião. Ela disse que quando ela crescesse, ela ia abrir um colégio feminino para poder falar a moças numa assembleia e ganhar pessoas assim. Porque a mulher, ela disse, tem que ir de casa em casa, de pessoa em pessoa, não pode falar assim em público e atrair a Cristo. Foi então o plano dela, desde menina, de fundar um colégio feminino, que quando ela criasse o último filho, ela então abriria este colégio. Ela pensou que era eu a última, eu era a 8ª filha. Ela tinha perdido 2 crianças na infância e 2 na juventude. Permaneceram 5 vivos. Eu não conheci os primeiros. Quando eu nasci, então, ela abriu o colégio dela, porque ela disse que teria muita gente para cuidar dos bebês dela. Alberto nos surpreendeu 3 anos mais tarde. Ganhei este precioso irmão, que é o único vivo comigo. Diga-nos alguma coisa sobre a ida de William Buck Bagby e Anna Bagby para o Brasil, em termos da chamada deles. A senhora já disse alguma coisa, mas e como que ele reagiu a esta influência dela e o que realmente o levou a pensar no Brasil como o seu campo missionário? Ele era professor de inglês, gostava muito da linguagem boa. E ele não tinha intenção nenhuma de ir para o estrangeiro e aprender uma nova língua. De modo que, quando ele soube que a noiva estava falando em campo missionário, ele reagiu mal e não sabia o que devia dizer. Mas ambos deixaram o assunto com Deus inteiramente. E Deus resolveu o caso. A decisão deles veio antes ou depois do casamento?
Antes, muito antes, durante todo o noivado, o plano dela era ir a um campo missionário. E ele insistia com ela, eu quero ir com você. Ela disse, mas você pretende ficar aqui e ser pregador. E eu pretendo estar no estrangeiro. Deus tem que resolver o caso. Como que o general Hawthorne influenciou ao casal para a ida ao Brasil? Ele não era crente. Ele foi ao Brasil para solicitar do imperador Pedro II uma colônia nova para americanos descontentes com a guerra civil e os resultados aqui. E ele estava tão satisfeito com Vila Americana, Santa Bárbara, onde umas 300 famílias foram daqui, descontentes com perderem propriedade, escravos, etc., que ele resolveu ir solicitar de D. Pedro II um outro terreno no norte do Brasil, talvez na Bahia, para estabelecer ali outra colônia americana. Era o plano dele. E o que aconteceu então? Chegando no Brasil, ele resolveu falar sobre isso onde ele fosse nos Estados Unidos. Ele teve a infelicidade de perder uma filhinha, a única filha. Ele tinha um filho, mas não tinha uma filha. E essa menina tomou-lhe o coração. Quando ela faleceu, pessoas que foram testemunhas do enterro disseram que ele caiu para o chão, um homem grande. Na hora do enterro? É, na hora do enterro. Caiu para o chão, chorando, e não sabia como ele poderia viver sem essa menina. Quando ele levantou-se do chão, já levantou crente, parece que Deus usou a tragédia do momento para utilizar experiências que ele já tinha tido, e ele foi convertido, dizem, naquela hora. E depois de convertido, como é que foi? Ele escreveu para os Bagbies? Como é que foi o contato dele com os Bagbies? Não, ele disse, eu tenho que achar alguém que vá para o Brasil em meu lugar, porque eu tenho muita idade para começar um trabalho novo. Eu preciso achar alguém. Ela, Anna Bagby, era professora de matemática com 19 anos no Baylor College, em Independence, Texas. E alguém disse ao pai de Ana, quem sabe você pode conseguir a Ana para ir. Ela pretendia ir para a Índia como médica. Ela vai fazer o curso médico para ir para a Índia. Quem sabe você convence Ana para ir ao Brasil. Imediatamente, ele montou a cavalo e foi a Independence procurar Ana. E chegando lá, ela lhe disse que do plano dela, de modo que ele soube desde o princípio que ela pretendia ser missionária no estrangeiro. Mas assim mesmo, ele queria ser pregador neste país. E houve discórdia entre os dois, não uma discórdia desagradável, mas chegaram a um entendimento. E agora, quando eles chegaram a esse entendimento, qual foi o primeiro passo? Eles foram enviados pela Junta de Missões Estrangeiras daqui, como que eles conseguiram a direção para o Brasil não, e sustento? Eles falaram com as pessoas que dirigiam a denominação e foram convidados para ir a uma reunião da junta para serem indicados para o Brasil. Então foram, e Ana explicou, quando pediram que ela desse o testemunho dela, ela explicou o que foi que sucedeu e disse-lhes que
o general Hawthorne tinha falado com ela sobre as possibilidades daquele campo novo missionário. E ela então resolveu ir. E ele concordou. Meu pai concordou. Vamos falar sobre a viagem deles. Parece-me que foi, naquele tempo, é claro, não havia avião, foram num navio. E a chegada ao Brasil? Eles embarcaram num navio cargueiro, porque ela queria ir a motor, para poder se gabar de andar na água a motor. Mas custava $150 a viagem e eles só tinham 50. De modo que foram obrigados a apelar a Gêmeos Batistas em Baltimore, que tinham uma linha de navios cargueiros de vela para o Brasil. E embarcaram então nesses, foram alistados como carga no vapor, porque não era vapor, realmente era um navio veleiro. E a chegada no Rio de Janeiro foi fácil? Estava tudo preparado? Havia pessoas para recebê-los ou foi difícil? Em absoluto. Eles nunca tinham visto um brasileiro, nunca tinham ouvido uma palavra de português. Eles não sabiam o que iam encontrar. A viagem levou 50 dias. Ele ficou enjoado desde o momento que cheirou o navio. E ela levou quase toda a viagem tratando dele e escreveu um diário. Eu tenho esse diário. É uma coisa cômica. Quando eu escrevi meu livro a respeito dessa viagem, ela disse: Helena, você não vai botar isso lá. Eu disse: eu vou. Vão pensar que eu era louca. Você era meio louca. Você era tão jovem para fazer uma viagem dessas. E os colegas deles no Baylor disseram: você vai para aquele ninho de febre amarela criar uma família? Ela disse: se Deus me der família, Ele pode cuidar dos meus filhos. E quem recebeu eles no Rio? Ninguém. Ninguém. Eles tiveram que ir do navio à costa num barquinho. Só um deles. Ela ficou a bordo. E ele então embarcou no barquinho e foi à procura de um homem, um dentista, cujo nome eles tinham numa carta para o tal do Coachman. Coachman. O senhor conhece o nome até. Um pouquinho. E por meio de sinais, ele conseguiu achar a Rua do Ouvidor e o número querido, e subiu uma escadaria e 2 moços loiros os receberam. Eles, então, alegraram-se em poder falar inglês. E eles eram americanos? Eles eram americanos. E esses 2 eram sobrinhos do Coachman. E eles, então, explicaram que tinham que falar com o Coachman. Disse: eu lamento muito, o nosso tio está nos Estados Unidos. O único nome que eles conheciam no Brasil era de um homem nos Estados Unidos. Mas vamos tomar um cafezinho? Então, imediatamente veio o cafezinho, que meu pai sempre dizia: o brasileiro diz que o café não é bom se ele não é preto como a meia-noite, quente como o inferno, forte como Satanás e doce como o amor. Era a descrição que meu pai sempre dava do café brasileiro. Tomaram o primeiro cafezinho e fizeram logo amizade com esses 2. E quem chegou com alguma notícia boa? Ouviram passos na escadaria e um homem chegou falando inglês. Ele disse que passava por lá e sentiu vontade de subir a escada e falar com os 2 dentistas. Ele não imaginava o que ia suceder. Deus ia guiando passo a passo. Começaram a conversar e daqui a pouco ele diz: Bagby? O senhor disse que seu nome é Bagby? É Bagby. O que há de estranho nisso? Se o senhor é Bagby, eu tenho uma carta no bolso para o senhor.
Não é possível, ninguém sabia que nós vínhamos, não sabíamos onde íamos aportar, não é possível. Está aqui a carta. Então ele entregou a carta e era um convite de uma americana morando em Santa Bárbara, ou Vila Americana. E outra história interessante foi como ela soube disso e ela disse, eles conversando sobre o assunto, mas de que jeito que ela foi saber que você queria isso? A carta era um convite dessa senhora para vir passar tempo em casa dela em Vila Americana, até que aprendessem a língua e pudessem agir por si. Deus dirigindo desde ali. E o que os Bagbies fizeram? Porque eles foram para Santa Bárbara. O que eles fizeram em Santa Bárbara, além de aprender a língua? Bom, ele dirigiu a igreja interdenominacional. Um domingo eram os metodistas, outro domingo eram os presbiterianos, outro dia eram os batistas. E então ele pregou no dia dos batistas. Até que ele resolveu ir a Campinas, porque havia um colégio presbiteriano lá. E a diretora do internato estava para ter uma queda completa de saúde e não tinha quem a substituísse. Minha mãe então disse, eu vou dirigir o internato, ensinar piano e poder ganhar meu pão assim. E assim eles foram a Campinas. E aprenderam a língua lá. Aprenderam a língua. E agora e a ideia de Salvador? Como é que apareceu? Eles oraram muito sobre onde deviam ir para começar o trabalho batista. Depois de mais ou menos um ano em Campinas, eles já tinham conhecido um ex-padre lá em Vila Americana. Um ex-padre que foi convertido ao Evangelho por meio dos metodistas. E este ex-padre disse, escolham o lugar onde vocês querem ir e eu vou também. Vocês eram os Bagby e o segundo casal missionário, Zacarias Taylor e esposa. Eles disseram, vamos todos juntos então. O padre era Teixeira? Teixeira de Albuquerque. E aí foram para Salvador, como é que acharam a então cidade? embarcaram todos para Salvador. E lá não podiam alugar nem comprar, porque descobriram que eles eram batistas. E todo mundo virou-se contra eles. Foram todos avisados pelo clero que não deviam receber esta nova religião. Aliás, eu estava lendo no seu livro, eles, Taylor e Bagby, eles foram até Minas Gerais. Foi lá que eles resolveram. Fizeram uma reunião de planejamento para estudar em que lugar eles iam começar. E os dois sentiram. Isso mostra que no início, não somente eles tinham uma dependência de Deus, mas também já havia o planejamento, onde a igreja pode começar e tudo mais. Justamente. Quais seriam as razões para ir a Salvador? Porque era uma cidade grande. A capital do império. Por ser da capital. Porque era um império nesse tempo. E eles resolveram ir porque ouviram dizer que tinha 365 igrejas católicas. E acharam que seria bom irem lá e abrirem a Bíblia para o povo que já conhecia a Cristo de nome e que talvez conseguissem melhor lá do que em outro lugar. E como é que começaram uma igreja? Pregando na praça? Pregando num salão? Não, em absoluto. Eles conseguiram achar uma casa para alugar. Uma que não se opôs a batistas ou outra denominação entrando lá. Então alugaram a casa. Uma casa pequena, com 3 cômodos, um banheiro, uma varanda, um cômodo para cada família. 3, exato. E eram quantas pessoas? Mamãe e papai, Zacarias Taylor e esposa, o padre e 3 filhos que eles já tinham e uma empregada.
naquela casa pequena. Foi esta a empregada a primeira convertida na igreja? Sim. Mamãe teve a boa indicação de Deus para o que dizer para cada empregada. Ela conseguia ganhar cada pessoa que vinha trabalhar para eles. E aí, então, eles começaram algumas reuniões regulares ali, convidando as pessoas. Como foi o começo? Eles iam de casa em casa, porque convidaram e ninguém vinha. Via domingos que só as 3 famílias estavam presentes. Então Taylor disse, se eles não vêm a nós, nós temos que ir a eles. Então saíram pelas ruas convidando em casa. O Dr. Taylor chegou numa casa, viu um casal na janela, convidou para ir à reunião e ele disse, o homem disse, quem é o pregador? Taylor disse, é mim. Com o pobre português novo dele. A primeira igreja batista no Brasil, ela foi organizada quando e quantos membros tinha? Somente, a primeira igreja, somente os originais. A esposa do padre não era crente, de modo que era o Albuquerque, os 2 Taylors e os 2 Bagbys. E quando foi organizada? Em 1882. Agora, eu li que a congregação era composta de alguns escravos. Como era? Não, havia um escravo que assistia regularmente e de repente ele deixou de vir. Então perguntaram, mas que fim ele levou? Nós temos que procurá-lo. Disse, você não soube? O dono dele disse que se ele assistisse mais uma vez essa reunião dos hereges, que ele ia matá-lo. Então, o homem... O escravo sumiu. Sumiu. Então disseram, vamos procurá-lo e comprá-lo. Quem sabe conseguimos comprar. Dito e feito. A Igreja Batista comprou o escravo. E assim é que... Ele ficou livre e frequentava a igreja? Ficou, Não sabia quem devia seguir, eram tantos donos. Agora, havia perseguição, os Bagbys sofreram em Salvador? Muito. Violência? Muito, muito. Quando alguém descobria que eles iam pregar numa casa que o convidassem, eles visitavam toda a vizinhança, virando o povo contra eles. Meu pai, então, foi para uma casa que o convidou para pregar uma noite. Taylor foi para outra casa e não tinham eletricidade, naturalmente. Era um lampião a querosene. Ele começou a pregação dele e veio, as janelas e as portas ficaram apinhadas de gente. De repente veio uma pedra e bateu na cabeça de uma menina na congregação. Levaram-na para fora nos braços e continuou a pregação. Veio outra pedra, bateu no lampião, lançou-os no escuro completo. Mas meu pai não ia ser vencido. Ele disse que ele podia pregar no escuro tão bem como no claro. Continuou a pregação. Um membro trouxe uma vela de cera pequena, colocou na mesa e papai continuou a pregação. Veio outra pedra e acertou no alvo, na cabeça do papai, e foi até o crânio. Ele caiu incônscio e levaram-no para a outra sala para fazê-lo reviver, não sabiam se ele ia morrer, não é? E quando ele recobrou os sentidos, ele disse, vamos de volta. Disse, mas você não vai pregar hoje? Eu vou pregar hoje, eu vou terminar o meu sermão. E depois há um casal ali que não quer casar na igreja romana. E eles estão me esperando para fazer o casamento deles. Ele voltou e fez o casamento, terminou o sermão dele e foi para casa. No dia seguinte,
Taylor foi visitá-lo, Zacarias Taylor, e disse: Bagby, tire esse lenço da cabeça. Não tinham feito nada, não tinham procurado, não havia médico. Tire esse lenço da cabeça. Ele tirou o lenço e Taylor viu a ferida tremenda, horrível. Cruzou os braços e disse: Bagby, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Eu prefiro ter um sinal assim na minha testa do que usar a coroa melhor da Europa. E a igreja lá, cresceu? No princípio, tiveram grande dificuldade, mas pouco a pouco foi aumentando o número à medida que eles visitavam e falavam. E quando foi que os Bagbys deixaram Salvador? Por que deixaram? Depois de 3 anos e meio. Eles tinham sido convidados pela companheira do padre. Eles tinham 3 filhos, o padre com essa companheira. E esse padre, só para esclarecer, não é o ex-padre Teixeira, não, é um padre da cidade. Era um padre real, verdadeiro. Na ausência dele, uma ocasião, a companheira dele resolveu convidar a mamãe para falar com eles. Mamãe foi, conversou com ela e com as 2 filhas. Ela não menciona o filho, mas o filho se converteu. Não sei, eu lamento que eu não tivesse perguntado mais coisas da mamãe e papai, agora que estou sentindo falta. Eu não sei de que jeito o rapaz se converteu e tornou-se comportor batista. O filho do padre. É. E na chegada no Rio de Janeiro, eles mais uma vez tiveram dificuldades ou desta vez foi Não, já fácil? foi mais fácil porque pessoas da colônia americana moravam ali e estavam ansiosos pelo princípio do trabalho batista. Então, convidaram mamãe e papai para irem lá. O processo foi o mesmo? Alugarem uma casa ou Sim, foi outro? Disse que a vaquinha vinha para a porta para dar o leite. Eles tinham que fornecer a panela para tirar o leite da vaca na porta, com o bezerro amarrado no rabo da vaca. E assim eles foram fornecidos de leite. Mamãe, um dia, quando começaram a usar garrafas, em vez de tirar na porta, mamãe disse ao leiteiro: meu senhor, nós temos várias crianças, já a Hermínia havia nascido, a minha irmã mais velha. Nós temos várias crianças nesta casa e nós estamos achando o leite muito fraco. Vocês não podem dar um jeito? Bem, se a senhora pagar mais R$200 no litro, nós pomos menos água. E a igreja no Rio foi organizada com poucas pessoas? Só 5 pessoas, originalmente na Bahia. Não, no Rio de Janeiro, a primeira no Rio de Janeiro. Não, eles encontraram naturalmente pessoas de outra denominação e pessoas que já tinham ouvido o Evangelho, de modo que não foi tão desanimador como em Bahia. Nessa altura, Taylor ficou na Bahia. Ficou na Bahia. E Bagby vem para Rio de Janeiro e já novos missionários estão chegando. Ainda não. Ainda não? Não, não, demorou. Só uma ideia do que o Brasil era naquela época. O Brasil era um império, o imperador era Dom Pedro II. Seu pai chegou a conhecer o imperador, eles as autoridades? Conheciam. Eu não sei de conversa que eles tivessem tido, mas havia união de igreja e governo naquele tempo. E eles passaram trabalho para os primeiros batismos, porque tinham que batizar ou de noite, depois do povo ir dormir, ou muito cedo de manhã, antes deles se levantarem. Um membro da igreja disse: olha, nós estamos tendo tanta dificuldade e perseguição, eu estou fazendo uma reforma na minha casa, as barricas de cimento são enormes, vamos batizar no meu quintal. Então, os quintais, como sabem, no Brasil tem muro grande, muitas vezes de tijolo, não é?
Então, a igreja se reuniu no quintal desse homem e botou o candidato dentro de uma barrica daquelas enormes, cheia d'água. O pastor no seco batizou, então, assim, foram os primeiros batismos. A criatividade. Depois de... Bom, eles iam ao ar livre antes, mas foram tão perseguidos que resolveram experimentar isso. Com o passar dos anos, no Ministério no Rio de Janeiro, eu li que o pastor Bagby era fã, ele ajudava e queria que houvesse jornais e revistas. Qual foi a participação dele no Ministério da Escrita, publicações? Ele favoreceu logo, eu não sei em que ano eu devia ter procurado, se eu soubesse que eu ia falar no Brasil com essa entrevista, eu teria procurado dados melhor. Eu pensei que era uma entrevista para este país. E ele logo se interessou por uma publicação em português. Lembra do nome, por acaso? Eu não sei, não sei o que usaram. Quando eles deixaram o Rio de Janeiro e por que deixaram, o que atraiu eles para São Paulo? Quando eles sentiram que o trabalho já podia cuidar de si, já tinha número suficiente de brasileiros que podiam pregar o Evangelho e já havia novos missionários e Salomão Ginsberg, por exemplo, ele alcançou-os ainda depois daquele início grande no norte. E o trabalho estava desenvolvendo a tal ponto que os diáconos da igreja podiam tomar o púlpito muitas vezes. Parece que houve um missionário que morreu no Rio de Janeiro de febre amarela, na casa dos Bagby. Como foi isso? Bom, uma missionária foi... Mamãe e papai tinham que receber todos os doentes da igreja, mesmo durante o tempo da febre amarela. Eles tinham que receber porque não tinham onde se tratar. Então receberam uma senhora com febre amarela e ela disse: Bagby, mande um telegrama para minha gente nos Estados Unidos. E ele viu que ela ia perdendo os sentidos. Disse: dite depressa, Miss Lam. O nome dela era Lam. Dite depressa. E ela ditou: marido, irmão, filho mortos. E ele mandou o telegrama. Assim é que eles arriscavam a vida cada vez que recebiam alguém. E os dois tiveram a febre amarela. Seu mamãe pai e sua papai, os dois tiveram. E papai esteve mal, Taylor esteve muito mal. E como ele era avermelhado nas feições, não sei por que ele estava em casa, em minha casa, quando isso sucedeu. O médico veio e disse: coitado, este não resiste nenhuma noite, bebe como peixe, por causa da tese vermelha que ele tinha. Mas ele também resistiu, mamãe e papai e ele. Deus preservou a vida deles todos. E o trabalho em São Paulo? Como foi que eles começaram? Minha mãe queria o colégio. Eu nasci no Rio, em Nova Friburgo. Mamãe cansou, no 8º mês da gravidez dela, ela cansou do calor no Rio. E disse para o papai: vamos procurar um lugar mais fresco. Então foram a Nova Friburgo, lá nas montanhas. A senhora nasceu em 13 de agosto, não nasceu? É, justamente. E todo mundo é supersticioso com o meu nascimento. Eu nasci no dia 13 de agosto, mês de desgosto, no dia de Santa Helena. Sexta-feira. De modo que ficamos lá até os meus 2 meses. Então era tempo das férias de mamãe e papai, de modo que papai foi a pé do Brasil aos Estados Unidos. Como? Eu tinha cólica de 2 meses.
Ele estava em pé no barco. Mas chegando em São Paulo agora, a participação da mulher no Brasil, como você já falou... estava completamente diferente. Mas ainda assim, a mulher não subia ao púlpito. Não. Então, a dona Ana, sua mãe, ela teve uma opção. E a senhora nos conte alguma coisa dessa opção em forma do colégio? Ela só aceitava meninas. E vinha tanto rapaz pedindo entrada que já tinham ouvido falar da moral do colégio, que não permitiam fumo, nem bebida, nem mentiras, e pediam a mamãe, aceite um só. Mamãe, eu não posso aceitar rapazes, se eu aceitar rapazes eu perco as moças, e eu tenho que ter as moças, porque é para isso que eu fundei o colégio. Em outras palavras... E com o tempo, então, como o Alberto já estava com seus poucos anos, ela resolveu aceitar meninos menos de 10 anos, por causa dele. Ele foi realmente... Ele é o único vivo agora da família comigo, nós dois. E como é que ela começou esse colégio? Anunciou no jornal e apareceram muitos alunos de dia para o outro? Havia uma senhora presbiteriana que tinha um colégio e ela tinha que sair da operação. Então, pediu à mamãe que comprasse o colégio. E assim, mamãe achou que seria melhor do que começar do zero e comprou dela o colégio e começou então o Colégio Batista. Quer dizer que a sua mãe ficou responsável pelo colégio, ela fundou e era diretora? É, diretora. Mas papai era o evangelista da região. E ele fundou o que em São Paulo? Qual igreja, querido? Tudo. Mas qual igreja? Tudo que eu lhe digo foi uma maravilha. Eu não sei como é que ele pôde fundar tantas igrejas. A primeira igreja de São Paulo foi ele que fundou, começou, né? Bom, com outros. Taylor ajudou. Taylor veio a São Paulo. Qual dos Taylors? J.J. Taylor, não Z. Já o outro Taylor, J.J. Taylor. E isso foi na mesma época do colégio? Sim, sim. A senhora disse que ele era o evangelista da região. Quando as pessoas no Brasil, daquela época, em primeiro lugar, que região que era isso? Cobriu o estado todo? Todo o estado. Sim. Ele fazia, como cada domingo, ele ia para um lado do estado? Ele descobria onde podia falar e ser recebido, e ele então ia. Quando ele saiu numa das viagens, o Alberto, este meu irmãozinho, estava por nascer e ele estava preocupado de viajar com a mãe esperando o bebê. Mas tinha que ir. Então foi. E meu irmão mais velho, não o mais velho, mas o quase mais velho, resolveu ir ao encontro de papai para trazer as valixas dele do trem. E papai disse, Guilherme, como está a sua mãe? Está bem. Mamãe está bem? Está bem, papai. Não sei porque o senhor pergunta assim, preocupado. Está bem, está muito bem. Embarcaram no bonde, era bonde naquele tempo, com as malas dele e tudo. E durante a viagem, o Guilherme vira e diz, nós chamávamos de Guilherme, vira e diz para papai, eu tenho um irmãozinho. Papai disse que quase que saltou do bonde. Era assim a nossa vida lá, de novidades. A questão o segredo, aqueles jovens que estão nos ouvindo hoje, a senhora diria para nós que o segredo do trabalho missionário com os Bagbies seria o quê, na época? A oração. A oração. Eles iam aos joelhos quando aparecia um problema. Eu acho que isso explica tudo. Quer dizer, não era só a atividade, não era só a dificuldade que era vencida pelo esforço? Papai era ativo, bastante ativo, e ele pregava onde o aceitassem. E mamãe dava o evangelho às internas diariamente. Nós tínhamos culto familiar e
ela falava diretamente do Evangelho, tão diretamente como se estivesse numa escola dominical. E de vez em quando alguém ameaçava, disse, você vai perder alunos assim. Cada aluno que ela perdeu, deu entrada para outro que veio tomar o lugar. Deus os abençoou assim. A senhora, por acaso, e eu creio que a resposta é positiva, mas a senhora lembra de uma ocasião especial em que a senhora viu os seus pais lendo a Bíblia? Diariamente, nós tínhamos culto familiar diário. Eu nunca me esquecerei das orações de mamãe e papai. Muitas vezes eles repetiam a mesma oração, porque era a linguagem deles. E eu me criei abaixo das orações de mamãe e papai. Agora, a senhora disse que o seu pai, voltando da viagem, tinha malas. Mesmo que ele estivesse viajando somente dentro do estado de São Paulo, ele então tinha que sair por um longo tempo, porque a viagem era difícil, então sim, ele ficava sim. sempre fora de casa. Sim, era demorada. As viagens deles eram demoradas, porque eles não tinham dinheiro com que viajar. Eles tinham que fazer uma economia tremenda para poderem ir. Então, papai aproveitava para viajar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. E uma vez, a de 6 anos disse para a outra de 4 anos, não sei se estou dizendo direito a idade deles, Alice, o mais velho disse, Alice, papai vem nos visitar hoje. Soube que papai devia chegar. Vamos andar um pouquinho mais adiante. De São Paulo eles foram para Porto Alegre. E o que aconteceu em Porto Alegre de mais importante no Ministério dos Begbes? Bem, minha irmã Alice estava esperando um bebê e ela estava dirigindo um colégio que ela fundou. Nós estávamos em São Paulo em casa própria, em nossa casa. E Alice escreveu pedindo que eu viesse ajudá-la, que ela não resistia mais. Então eu embarquei imediatamente para salvar a vida da Alice e do menino. O médico disse que eu fui o remédio deles naquela ocasião. E ele achou que eu tinha remediado a situação. E eu então cheguei à conclusão que eu não podia ficar ali com ela e atender a mamãe e papai que já estavam com muita idade. Então eu escrevi pedindo que eles viessem. E foi assim que eles se transferiram. Começaram no extremo norte e perderam a vida no extremo sul. Papai foi sepultado em Porto Alegre e mamãe no Recife. Quantos anos? Agora já mudaram, já tiraram mamãe do cemitério e botaram no terreno feminino do Seminário do Recife. Do SEC? Não sei que nome dão para... Das moças? Das moças. É, o SEC. É o único túmulo ali agora, é o dela. O Ministério em Porto Alegre durou mais ou menos quantos anos? Eu estive ali, eu dirigi o colégio quase 30 anos lá. E mamãe e papai nos ajudaram muito. Mas eles já estavam com muita idade e não podiam estar ativos como em outros tempos. Ele faleceu em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Com qual idade? 84 anos e ela também, com 84 anos. Mas ela faleceu 3 anos antes porque havia 3 anos de diferença na idade deles. Quer dizer que eles nunca pensaram em deixar o Brasil e voltar aos Estados Unidos? Eles tinham medo de vir de férias. Papai dizia, eu tenho medo de ir, pode suceder que não deixem a gente voltar e eu quero morrer no Brasil. Quando ele diz, pode deixar, talvez não deixe a gente voltar, o que era isso? A junta estava passando uma época muito ruim financeira, que durou 3 anos, como sabem, a depressão nos Estados Unidos durou 3 anos. E ele disse, se eles não pagarem a nossa viagem de volta, nós não podemos ir.
Aliás, não, a sua passagem mesmo não foi paga. Uma Não. vez a senhora teve que ir sozinha com É, a ajuda de uma igreja em Waco, no não, Texas. em Oklahoma. Oklahoma. É. Diga-nos mais alguma coisa sobre... Você leu o meu livro menor? Eu li a sua autobiografia Ah, sim. e Sim. foi lá que eu colhi essa Muito informação. O que a senhora poderia nos dizer de todos esses afazeres, né, do início da chamada de Deus para os Bagbies, a ida para o Brasil, o início em Salvador, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre? O Dr. Crabtree diz que papai foi um pioneiro ideal, que ele via o país todo e escolhia os lugares mais importantes para a atividade dele. Crabtree diz isso no livro dele. História dos Batistas. Um caso interessante que se deu para mostrar como era o trabalho no princípio. Taylor foi batizar um homem, ele nunca tinha visto um batismo, porque não era tão comum naquele tempo. E ele batizou, ele entrou no batistério, o homem mergulhou e saiu. Ele pensou que ele tinha que se batizar. Então ele teve que explicar a ele que morto não se batiza. Não se enterra. Não se enterra. Morto não se enterra. Eu não salientei que dos 9 filhos, 4 morreram, 5 viveram. Uhum. E estes 5, todos, foram chamados por Deus pessoalmente para o campo missionário e todos nos casamos com homens dedicados à causa missionária. 5 filhos. Nós temos que encerrar aqui a nossa entrevista. Nós agradecemos a sua participação e o seu interesse. E a sua vida foi uma inspiração para muitos, assim como a vida dos seus pais. E foi o nosso prazer apresentar essa entrevista. Esperamos que todos aqueles que estão ouvindo estejam sendo inspirados por esta entrevista, pelos fatos interessantes, como dissemos no começo.